Há momentos em que a maior luta da vida não acontece ao nosso redor. Ela acontece dentro do coração, porque existem dores que ninguém vê. Existem preocupações que não aparecem no rosto. Existem batalhas que uma pessoa enfrenta em silêncio enquanto continua tentando ser forte diante de todos. E talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora. Cansado de carregar responsabilidades, cansado de esperar respostas, cansado de tentar permanecer firme quando tudo dentro de você parece querer desistir. Talvez ninguém perceba completamente o peso que você tem carregado nos últimos dias. As preocupações ocupam a mente. As incertezas roubam a tranquilidade. O medo do amanhã tenta enfraquecer a fé. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece continuar avançando. Mas neste momento, antes de qualquer outra coisa, eu quero que você permita que sua alma desacelere por alguns instantes. Não para fugir dos problemas, mas para lembrar que Deus continua presente. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Porque o Senhor vê cada lágrima escondida. Ele conhece cada pensamento que ninguém mais conhece. Ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro do seu coração agora. Vamos orar. Pai amado, neste momento eu me aproximo da tua presença, junto com esta pessoa que está ouvindo esta oração. Eu te peço que o Senhor alcance agora cada coração cansado. Alcance aqueles que chegaram até aqui carregando preocupações que parecem grandes demais. Alcance aqueles que estão lutando para permanecer firmes. Aqueles que estão tentando continuar acreditando, mesmo depois de tantas decepções. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que estão emocionalmente esgotadas. Pessoas que acordam já preocupadas. Pessoas que dormem sem conseguir descansar completamente. Pessoas que estão enfrentando situações que ninguém ao redor consegue compreender de verdade. Mas tu conheces tudo. Tu conheces a dor escondida. Tu conheces os medos que não foram contados para ninguém. Tu conheces os pensamentos que roubam a paz. E por isso eu te peço, envolve esta vida agora com a tua presença. Que ela sinta que não está sozinha. Que ela perceba que o Senhor continua caminhando ao seu lado, mesmo nos dias difíceis. Que toda sensação de abandono seja substituída pela certeza da tua companhia. Que toda inquietação encontre descanso diante de ti. E enquanto esta oração continua, começa a acalmar aquilo que está agitado dentro desta alma. Porque acima das circunstâncias, acima das preocupações, acima das respostas que ainda não chegaram, o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor continua sustentando aqueles que decidiram permanecer em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, enquanto continuamos em oração, eu te peço que o Senhor visite os lugares mais profundos desta alma. Porque muitas vezes o maior cansaço não vem do trabalho, não vem das responsabilidades, não vem das dificuldades externas. O maior cansaço nasce quando alguém está tentando permanecer firme por muito tempo, sem ver mudanças. Quando continua orando sem enxergar respostas. Quando continua acreditando sem ver sinais. Quando continua caminhando mesmo sentindo as pernas da alma enfraquecidas. E talvez seja exatamente essa a luta desta pessoa agora. Ela não desistiu de ti, mas está cansada. Ela continua buscando a tua presença. Mas existem dias em que o coração se sente sobrecarregado. Dias em que as dúvidas aparecem. Dias em que o medo tenta ocupar o espaço da fé. Dias em que tudo parece mais pesado do que deveria. Senhor, tu sabes como é difícil continuar avançando quando os resultados demoram. Tu sabes como é difícil manter a esperança quando tantas portas permanecem fechadas. Tu sabes como é difícil proteger a mente contra pensamentos negativos quando as circunstâncias parecem contradizer aquilo que o coração espera.
Por isso eu te peço agora, toca profundamente esta vida. Toca onde ninguém consegue tocar. Alcança as áreas que foram feridas pelas frustrações. Alcança as áreas que foram marcadas pelas decepções. Alcança os lugares onde o medo tentou construir morada. Porque existem pessoas ouvindo esta oração que já choraram escondidas. Pessoas que continuam sorrindo diante dos outros enquanto travam batalhas intensas dentro de si. Pessoas que sentem o peso da responsabilidade sobre os ombros. Pessoas que precisam tomar decisões importantes. Pessoas que estão lutando pela família. Pessoas que estão lutando pela saúde emocional. Pessoas que estão tentando preservar a fé enquanto enfrentam dias difíceis. E o que mais dói não é apenas a dificuldade. O que mais dói é a sensação de caminhar sem saber exatamente quando a resposta chegará. Mas neste momento, Pai, eu peço que o Senhor comece a fortalecer aquilo que está enfraquecido. Que a Tua presença alcance os pensamentos desta pessoa. Que a Tua voz seja mais forte do que todas as vozes da ansiedade. Mais forte do que os medos. Mais forte do que as lembranças dolorosas. Mais forte do que as preocupações com o futuro. Porque muitas vezes a batalha começa na mente, antes mesmo de acontecer ao redor. E quando a mente se torna cansada, o coração também se torna cansado. Quando a mente perde a paz, tudo parece mais difícil. Por isso, nós entregamos agora cada pensamento inquieto diante de Ti. Cada preocupação, cada medo, cada incerteza, cada pergunta sem resposta, cada lágrima que ainda não secou. E pedimos que o Senhor faça aquilo que ninguém mais consegue fazer. Renova por dentro, fortalece por dentro, sustenta por dentro. Porque talvez esta pessoa tenha chegado até aqui pensando que sua força estava acabando. Mas o Senhor está mostrando que a verdadeira força nunca veio dela, sempre veio de Ti. E enquanto continuamos nesta oração, começa a restaurar a confiança, começa a restaurar a esperança, começa a restaurar a coragem de continuar caminhando, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem possuir todas as respostas. Porque aquele que permanece segurando a mão de Deus nunca caminha sozinho. E o Senhor ainda está conduzindo cada detalhe desta história. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, à medida que esta oração continua, nós deixamos por alguns instantes o peso das preocupações aos Teus pés e voltamos os nossos olhos para aquilo que o Senhor deseja falar ao coração desta pessoa. Porque existem momentos em que o que mais precisamos não é de uma explicação. Precisamos da Tua direção. Precisamos da Tua presença. Precisamos ouvir novamente a Tua voz em meio ao barulho das preocupações. E eu sinto que existe alguém ouvindo esta oração que está exatamente nesse lugar. Alguém que ama a Deus. Alguém que deseja permanecer fiel. Alguém que não quer abandonar os planos que o Senhor colocou em seu coração, mas que, por causa das dificuldades, começou a sentir a própria confiança enfraquecer. Talvez tenha sido uma decepção, talvez uma espera longa demais, talvez uma porta que se fechou, talvez algo que aconteceu de forma diferente daquilo que era esperado. E aos poucos, sem perceber, a ansiedade começou a ocupar espaços que antes pertenciam à paz. Os pensamentos começaram a correr mais rápido. As preocupações começaram a ficar maiores. E a mente passou a carregar pesos que nunca deveriam ter sido carregados sozinha. Mas neste momento, Senhor, nós nos lembramos da Tua palavra, da promessa que permanece viva, da verdade que continua firme mesmo quando as emoções oscilam, porque está escrito em Isaías 26:3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Que palavra poderosa, Senhor!
Não porque ela promete ausência de lutas. Não porque ela promete caminhos sem dificuldades, mas porque ela revela onde a verdadeira paz é encontrada. A paz não nasce das circunstâncias perfeitas. A paz nasce da confiança. A paz nasce quando o coração decide permanecer em Deus, mesmo sem compreender todos os caminhos. A paz nasce quando alguém escolhe continuar caminhando, mesmo sem enxergar o final da estrada. E talvez seja exatamente isso que o Senhor está ensinando agora. Que permanecer firme não significa nunca sentir medo. Significa continuar confiando apesar dele. Permanecer firme não significa nunca chorar. Significa continuar acreditando mesmo em meio às lágrimas. Permanecer firme não significa nunca enfrentar dificuldades. Significa não abandonar o propósito quando as dificuldades aparecem. Por isso eu te peço agora, guarda a mente desta pessoa, protege seus pensamentos, silencia toda voz que tenta convencê-la de que não vale mais a pena continuar. Silencia toda mentira que tenta fazê-la acreditar que sua caminhada foi em vão. Silencia toda palavra de derrota que tenta enfraquecer a sua fé. E fortalece dentro dela a convicção de que o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando ela não consegue ver, mesmo quando ela não consegue entender, mesmo quando tudo parece acontecer devagar demais, porque o teu agir não depende daquilo que os olhos humanos conseguem enxergar. O Senhor continua abrindo caminhos, continua preparando respostas, continua organizando situações que ainda estão além da compreensão desta pessoa. E enquanto ela espera, ensina-a a permanecer firme, ensina-a a descansar, ensina-a a confiar, ensina-a a entregar o controle que nunca esteve verdadeiramente em suas mãos. Que a mente encontre repouso em ti, que o coração encontre estabilidade em ti, que a alma encontre segurança em ti, porque quando tudo muda ao redor, o Senhor permanece o mesmo. Quando as circunstâncias mudam, o Senhor permanece fiel. Quando os sentimentos oscilam, a tua palavra continua firme. E é sobre essa verdade que nós escolhemos permanecer. Não sobre o medo, não sobre a ansiedade, não sobre as incertezas, mas sobre a fidelidade do Deus que nunca abandona aqueles que confiam nele. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, neste momento da oração, nós nos aproximamos ainda mais da tua presença, não apenas para pedir ajuda, mas para entregar completamente aquilo que temos carregado, porque chega um momento em que o coração entende que não consegue vencer tudo sozinho. Chega um momento em que as próprias forças deixam de ser suficientes. Chega um momento em que a alma precisa descansar em algo maior do que ela mesma. E é exatamente para esse lugar que nós estamos olhando agora. Para ti. Para o Deus que sustenta quando ninguém consegue sustentar. Para o Deus que fortalece quando toda a força humana parece acabar. Para o Deus que continua presente mesmo nos dias em que tudo parece confuso. Senhor, existe alguém ouvindo esta oração que está tentando ser forte há muito tempo. Alguém que continua cumprindo suas responsabilidades, que continua cuidando de outras pessoas, que continua seguindo em frente, mas que, por dentro, sente o peso acumulado de muitas batalhas. Talvez ninguém perceba, talvez ninguém imagine, mas tu sabes, tu conheces cada pensamento que surgiu durante as madrugadas difíceis. Tu conheces os momentos em que essa pessoa quase desistiu. Tu conheces as lágrimas que foram escondidas. Tu conheces as orações que foram feitas em silêncio. Tu conheces cada instante em que ela precisou lutar contra a própria ansiedade para continuar acreditando. Por isso nós colocamos tudo diante de ti agora. Toda preocupação com o futuro, toda insegurança, todo medo de dar errado, toda dor causada pelas decepções,
toda frustração que ainda machuca, toda dúvida que tenta enfraquecer a confiança. Nós entregamos tudo, não porque os problemas desapareceram, mas porque acreditamos que Tu és maior do que eles. Pai, ensina esta pessoa a permanecer firme no propósito que o Senhor colocou diante dela, porque existem momentos em que o cansaço tenta convencer alguém a abandonar aquilo que Deus começou. Existem momentos em que as dificuldades parecem dizer que não vale a pena continuar. Existem momentos em que a espera parece longa demais, mas o Senhor não chamou esta pessoa até aqui para abandoná-la no meio do caminho. O Senhor não permitiu que ela chegasse até este momento para deixá-la caminhar sozinha. O Senhor continua escrevendo cada capítulo desta história, mesmo os capítulos que ainda não foram compreendidos. Por isso eu te peço, renova agora as forças desta alma, fortalece aquilo que está enfraquecido, reacende aquilo que começou a se apagar, restaura a coragem de continuar, restaura a confiança de prosseguir, restaura a disposição de permanecer fiel, que toda exaustão emocional comece a perder força, que todo pensamento de desistência seja substituído por esperança, que toda sensação de incapacidade seja substituída pela certeza de que o Senhor capacita aqueles que confiam em Ti. E enquanto esta oração continua, que a presença de Deus envolva este ambiente, que a paz do Senhor alcance cada pensamento, que a tranquilidade do céu comece a ocupar espaços que antes eram dominados pela ansiedade. Que esta pessoa sinta agora algo que talvez não sentia há muito tempo: segurança. Não a segurança baseada nas circunstâncias, mas a segurança baseada na presença de Deus. A segurança de saber que o Senhor continua no controle. A segurança de saber que existe propósito mesmo quando não existe entendimento. A segurança de saber que a caminhada não depende apenas da força humana, porque quando as forças acabam, a graça de Deus continua. Quando os recursos acabam, a fidelidade de Deus continua. Quando os caminhos parecem bloqueados, o agir de Deus continua. Pai amado, eu peço que o Senhor visite agora cada área desta vida. Visite os sonhos que foram feridos. Visite os projetos interrompidos. Visite os relacionamentos machucados. Visite as preocupações financeiras. Visite as dores emocionais. Visite as áreas onde o medo ainda tenta permanecer. E derrama sobre tudo isso a Tua luz, a Tua paz, a Tua direção, a Tua força. Porque esta pessoa não precisa caminhar carregando tudo sozinha. Ela pode descansar em Ti. Ela pode confiar em Ti. Ela pode permanecer firme em Ti. E quanto mais ela aprende a confiar, mais forte ela se torna. Não pela força humana, mas pela força que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, à medida que nos aproximamos do final desta oração, eu sinto que o Senhor deseja tocar profundamente algumas vidas que chegaram até aqui quase sem forças. Pessoas que continuam caminhando. Pessoas que continuam lutando. Pessoas que continuam acreditando. Mas que, em alguns momentos, sentiram que estavam chegando ao limite. E talvez esta seja a verdade que ninguém conhece. Talvez por fora tudo pareça normal. Talvez as pessoas ao redor continuem vendo alguém forte. Mas somente o Senhor conhece o peso que esta alma carregou até aqui. Somente o Senhor conhece as batalhas enfrentadas em segredo. Somente o Senhor sabe quantas vezes esta pessoa precisou reunir forças para continuar quando tudo dentro dela queria parar. Mas agora, Pai, eu peço que a Tua presença se torne ainda mais real, mais próxima, mais forte, mais perceptível. Que esta pessoa sinta neste exato momento que não está abandonada. Que ela sinta que o Senhor continua segurando sua mão. Que ela sinta que existe um Deus,
olhando para cada detalhe da sua caminhada. Porque muitas vezes a dificuldade tenta fazer alguém acreditar que está sozinho. A dor tenta convencer que Deus se afastou. A demora tenta sugerir que as orações não estão sendo ouvidas. Mas isso não é verdade. O Senhor continua ouvindo, continua cuidando, continua trabalhando, continua preparando aquilo que ainda não pode ser visto. Eu creio que existem pessoas ouvindo esta oração que precisam ouvir isso agora. Você não chegou até aqui por acaso. Você não foi sustentado até este momento pela sua própria força. Foi a mão de Deus que o sustentou nos dias difíceis. Foi a misericórdia de Deus que o levantou quando ninguém mais podia levantar. Foi a fidelidade de Deus que manteve você de pé quando tudo parecia desmoronar. Por isso, Senhor, fortalece agora este coração. Fortalece de maneira profunda. Fortalece onde existe desgaste. Fortalece onde existe medo. Fortalece onde existe insegurança. Fortalece onde existe cansaço. Que toda fraqueza emocional comece a dar lugar à confiança. Que toda inquietação comece a dar lugar à paz. Que toda sensação de derrota comece a dar lugar à esperança. Pai, eu oro para que esta pessoa não abandone o propósito que o Senhor colocou diante dela, mesmo que o caminho esteja difícil, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que existam obstáculos, mesmo que existam dias cansativos. Que ela permaneça firme, que ela permaneça confiando, que ela permaneça olhando para ti, porque a tua palavra continua verdadeira. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Que essa promessa desça agora da mente para o coração. Que ela deixe de ser apenas um versículo conhecido e se torne uma realidade viva dentro desta alma. Que esta pessoa experimente uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias. Uma paz que não depende da aprovação das pessoas. Uma paz que nasce da certeza de que Deus continua conduzindo cada passo. Senhor, que toda ansiedade encontre descanso, que toda confusão encontre direção, que todo medo encontre segurança, que toda tristeza encontre consolo, que todo coração cansado encontre renovação, e que a partir deste momento, esta pessoa volte a caminhar com uma nova confiança. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque ela sabe quem está caminhando ao seu lado. Não porque tudo foi resolvido instantaneamente, mas porque ela sabe que o Senhor continua agindo. Não porque a estrada ficou mais fácil, mas porque ela sabe que não está mais carregando o peso sozinha. Pai querido, que o teu Espírito fortaleça cada área desta vida. Que a tua presença permaneça após o término desta oração. Que a tua paz continue guardando esta mente. Que a tua força continue sustentando este coração. E que esta pessoa descubra dia após dia que permanecer firme no propósito sempre vale a pena quando os olhos estão colocados em ti. Porque tu és fiel, tu és bom, tu és presente. E tu jamais abandonas aqueles que confiam no teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, antes de encerrarmos esta oração, eu quero te agradecer por cada coração que permaneceu até aqui. Porque somente o Senhor conhece as batalhas que cada pessoa enfrentou antes de chegar a este momento. Somente o Senhor sabe quantas vezes alguém tentou ser forte quando já não sabia de onde tirar forças. Somente o Senhor conhece as lágrimas que não foram vistas, as preocupações que não foram compartilhadas, os medos que permaneceram escondidos atrás de um sorriso. Mas agora, depois de tudo o que foi colocado diante de ti nesta oração, nós escolhemos descansar, nós escolhemos confiar, nós escolhemos entregar aquilo que não podemos controlar e escolhemos permanecer firmes no propósito que o Senhor colocou diante de nós. Pai, que esta oração não termine apenas como um momento emocionante,
que ela se transforme em um marco espiritual, que ela seja lembrada nos dias difíceis, nos dias de dúvida, nos dias de espera, nos dias em que o coração precisar novamente se lembrar que o Senhor continua presente, que a paz prometida em Isaías 26:3 permaneça guardando esta mente, que a confiança continue vencendo a ansiedade, que a esperança continue vencendo o medo, que a fé continue vencendo o desânimo, e que esta pessoa siga caminhando com a certeza de que o Senhor continua conduzindo cada passo, mesmo quando não houver respostas imediatas, mesmo quando o caminho parecer longo, mesmo quando as circunstâncias tentarem enfraquecer a confiança, porque aquele que permanece firme em Deus jamais caminha sozinho. O Senhor continua adiante, continua abrindo caminhos, continua sustentando, continua fortalecendo, continua cuidando e continuará escrevendo capítulos que hoje ainda não podem ser vistos. Que ao terminar esta oração, o seu coração esteja mais leve, que a sua mente esteja mais tranquila, que a sua alma esteja mais fortalecida e que você consiga sentir algo precioso que Deus deseja derramar sobre você neste momento. Paz, uma paz que permanece, uma paz que sustenta, uma paz que acompanha, uma paz que não depende das circunstâncias. Se esta oração falou com você, eu quero convidá-lo a deixar nos comentários uma frase simples, mas cheia de fé. Eu permanecerei firme. Escreva essa frase como uma declaração diante de Deus. Não porque você nunca mais enfrentará dificuldades, mas porque decidiu continuar confiando naquele que nunca falha. E enquanto você escreve, saiba que muitas outras pessoas estarão lendo e sendo fortalecidas pela sua fé. Se esta oração abençoou sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de força para continuar. Talvez exista uma pessoa cansada, preocupada ou desanimada que precise ouvir exatamente esta mensagem hoje. E se você deseja continuar recebendo orações que fortalecem a alma, inscreva-se no canal e permaneça conosco nas próximas orações. Agora respire profundamente. Descanse seu coração. Entregue mais uma vez suas preocupações ao Senhor. E siga o seu caminho sabendo que Deus continua cuidando de você. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor o fortaleça. Que o Senhor conserve sua mente em perfeita paz. E que você permaneça firme no propósito que Ele preparou para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.